seja o meu libertador. Em resumo, nessa noite, meus queridos, nós vamos falar à luz do Salmo 40, verso 11 a 17, que o Senhor convida o seu povo a encontrar consolação somente em sua presença. O Senhor convida o seu povo a encontrar consolação somente em sua presença. Veja comigo os versos 11 e o verso 12, que Davi ele traz para nós um sintoma que estava acontecendo na vida dele e que pode acontecer conosco também, por que não? E que sintoma é esse, pastor? O desânimo como sinal de esgotamento espiritual. Davi chega no final do Salmo 40 esgotado espiritualmente. Davi chega no final do Salmo 40 desanimado, sem ânimo, sem força. Veja comigo os versos 11, como é que o salmista diz: não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Por que, Davi? Por que ele começa o verso 11 dizendo: não me negues a tua misericórdia, e que a verdade e o amor do Senhor lhe protejam? A explicação está no verso 12, meus queridos. Ele diz: pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo, o meu coração perdeu a esperança. O salmista começa orando ao Senhor, meus queridos, pedindo por misericórdia, pedindo para que o amor do Senhor lhe proteja, pedindo para que a verdade do Senhor lhe guarde, lhe livre, lhe conduza, porque ele está desanimado, porque ele está sem esperança, porque ele está exaurido, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E qual é a causa desse cansaço, desse desânimo, dessa exaustão que Davi está enfrentando? Ele diz: incontáveis problemas me cercam. Ele não diz para nós que os problemas são esses. Ele não diz se esses problemas são de ordem familiar, ou são de ordem espiritual, ou se é de ordem nacional, algum problema na condução da nação de Israel que ele está enfrentando. Ele não diz se esse problema é uma questão conjugal, uma crise que ele está enfrentando dentro das suas esposas. O fato é que Davi diz: incontáveis problemas me cercam, me entrincheiram, me pressionam, vão sugando as minhas forças, vão sugando as minhas energias, vai sugando o meu vigor, as minhas emoções, vão drenando as minhas energias. Vai comigo para o verso 12 ainda, a parte B. As minhas culpas me alcançaram, já não consigo ver. Quantas vezes, irmãos, acontece com Davi, acontece comigo, acontece com você. Quantas vezes, quando nós estamos cercados por problemas, a gente não consegue mais enxergar uma solução, a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, a gente se sente perdido e perdida, porque quando Davi diz eu não consigo ver, não é que ele perdeu a visão literal, não é que ele ficou cego literalmente falando, não. É porque diante desses incontáveis problemas, a pergunta de Davi é: o que é que eu vou fazer diante disso? Qual direção tomar diante dessa crise? Você já passou por um problema em que você literalmente ficou de mãos e pés atados? O que é que eu vou fazer aqui agora? Já tentei uma, já tentei duas, já tentei 3 vezes, já fui para a direita, já fui para a esquerda e nada acontece. A gente não consegue ver uma solução, a gente não consegue ver uma saída, e isso vai nos drenando, e isso vai nos desanimando, e isso vai nos exaurindo. Davi segue dizendo o seguinte:
mais numerosos, e aí ele está usando uma linguagem de exagero, ele está dizendo mais numerosos o quê? Os seus problemas. Ele está dizendo que os seus problemas, as suas crises, os seus dissabores, as suas adversidades, são mais numerosos que os cabelos da cabeça dele. Davi não está lidando somente com um problema, Davi não está lidando somente com uma crise, algo pontual que aconteceu na vida dele, são incontáveis. Ele diz, são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. E aí então ele diz, e o meu coração perdeu o ânimo. Quantas vezes, meus irmãos, em face de problemas, em face de uma crise conjugal, em face de uma crise financeira, em face de um problema de saúde crônico, seja nosso ou de algum familiar querido nosso, seja em face de uma crise espiritual, um abatimento vem sobre nós, um desânimo profundo, o nosso coração é sugado, o nosso coração é drenado, a gente não tem ânimo, a única vontade que dá é ficar deitado na cama, com o celular na mão, vendo as notícias das redes sociais, porque a nossa mente, as nossas emoções e a nossa alma está cansada. Quantas vezes o que vem até nós apenas são lágrimas? Davi está nessa situação. O homem que começa o Salmo 40 dizendo, louvando e exaltando o Senhor pelo grande livramento, termina o Salmo 40 desanimado. E quantas vezes você e eu não nos sentimos da mesma forma? Quantas vezes, meus irmãos, perdemos o ânimo de praticar disciplinas comuns espirituais, como oração, a gente não tem mais ânimo para orar. Parece que quando a gente se ajoelha para orar, a gente está carregando pedra. A gente já não tem mais ânimo para meditar na voz do Senhor. A gente não tem mais ânimo de vir à casa do Senhor para adorar de fato ao Senhor e entregar toda a nossa vida ao Senhor. Estamos exauridos, estamos cansados. Nós somos como Davi também, meus irmãos. Quantas vezes não enfrentamos isso? Quem de nós, ao longo da nossa caminhada, já não passou por momentos assim de desânimo? Nós estamos falando de um homem que é segundo o coração de Deus. Nós estamos falando de um homem que tem intimidade com Deus. Nós estamos falando de um homem que é inspirado por Deus. A grande maioria dos salmos foi escrito por Davi. É um homem inspirado por Deus, é um homem conduzido por Deus, mas é um homem que diante de incontáveis circunstâncias adversas está desanimado. A grande pergunta que nós podemos fazer nessa noite é: como é que nós temos enfrentado, ou como é que Davi enfrenta o seu problema, o seu momento de desânimo, e como nós temos enfrentado esses momentos? Como é que nós temos enfrentado momentos de desânimo, de cansaço de mente e de alma? Como é que Davi lida com esse momento, meus irmãos? Como é que nós, diante de um abatimento, de um desânimo, temos lidado com circunstâncias parecidas? E aí vem o segundo princípio dessa noite, uma prática. Porque se Davi tem um sintoma, se ele está cansado, tem uma prática que ele não abre mão, e é justamente essa prática que o reconduz no caminho. E a prática que Davi nos ensina é que a oração como ponto de renovação espiritual. Se tem uma coisa que Davi não abre mão, é o seu momento com Deus, é o ambiente da oração. Veja comigo nos versos 13, 14, 15 e 16, que Davi está desanimado. A gente viu isso no verso 12, mas no verso 13, ele rompe em oração. Ele está desanimado, mas ele não para de falar com Deus. Ele está desanimado, mas ele sabe que o seu renovo, o seu encorajamento, as suas forças, somente Deus pode dar.
Não é tomando um medicamento que Davi vai melhorar. Não é passando por um terapeuta que Davi vai melhorar. É somente na relação com Deus que ele vai ganhar renovo, que ele vai ser renovado e encorajado a voltar para o caminho e cumprir a missão de Deus na história. Ele diz: agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele pede ao Senhor: Deus, agrada-te, Senhor, em libertar-me dessa situação, desse poço de desânimo, desse lamaçal de cansaço. Eu estou cansado, Senhor, eu estou desanimado, Senhor, incontáveis problemas me circulam, me cercam, são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Por isso, Senhor, agrada-te em libertar-me, apressa-te, Senhor, em ajudar-me. E interessante que ele continua dizendo: sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha alma. Verso 15: fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim, mas regozijem-se, alegrem-se em ti todos os que te buscam, digam sempre aqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Ele ora ao Senhor, ele descreve os seus problemas, e agora a gente fica sabendo que o que está cercando Davi são inimigos que querem acabar com a vida dele, inimigos que querem o sepultar, que querem o ver morto. E Davi apresenta isso diante do Senhor, meus irmãos. E Davi nos ensina, meus amados e queridos irmãos, que a vida de oração é que nos reconecta com a fonte de energia. Se nós estamos enfrentando momentos de desânimo, e nós podemos enfrentar sim, se nós podemos estar enfrentando momentos de exaurimento, de cansaço emocional e espiritual, e nós podemos passar por isso sim, não estamos livres. Assim como Davi não esteve livre, nós também não podemos estar. Mas a lição que Davi traz para nós é: não saia do ambiente da oração, não abra mão do ambiente da oração. Um cristão inglês, um puritano do século 17, disse certa feita: se falássemos menos e orássemos mais a respeito das nossas circunstâncias, estaríamos melhor capacitados para enfrentá-las. Quantas vezes, meus irmãos, perdemos a visão, perdemos as forças, perdemos a direção de Deus, a sabedoria de Deus, o discernimento de Deus, porque nós estamos faltando ou nos isentando do ambiente da oração. É no ambiente da oração que Deus renova a sua vida. É no ambiente da oração que Deus renova as nossas emoções, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa destreza em cumprir e fazer a vontade do Senhor. É no ambiente da oração que o Senhor quer nos renovar. E deixa eu te falar uma coisa aqui: no ambiente da oração, nós nunca estamos sozinhos. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: ó, no ambiente da oração, você nunca estará sozinho. No ambiente da oração nunca estamos sós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem uma promessa para nós. Hebreus capítulo 5, melhor capítulo 7, verso 25. O autor de Hebreus diz assim: portanto ele, falando de Jesus Cristo, portanto ele, Jesus Cristo, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus. Jesus Cristo é capaz de nos salvar todos aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre, Jesus vive sempre para interceder por eles. Todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho, Jesus está orando conosco. Todas as vezes que nós nos escondemos no nosso ambiente, no nosso jardim de oração, Jesus está conosco.
Assim como o pai não abandonou o seu filho no jardim do Getsêmani, Deus também não abandona você. Deus não me abandona, não abandonou Davi, não abandona a sua igreja. Enquanto nós estamos orando, mesmo sem palavras, mesmo sem força, mesmo sem vigor, desanimados, exauridos, cansados, Jesus está do nosso lado e Ele vive para interceder por você, pela sua igreja, pela sua noiva, meus irmãos. Quando o autor de Hebreus quer dizer isso para nós, ele quer nos dar encorajamento. Aqueles irmãos da igreja, aos hebreus, estavam enfrentando dificuldades como eu e você nós enfrentamos, mas o autor está dizendo: olha, existe uma pessoa que intercede por vocês, e essa pessoa é Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, Paulo lhe tira o foco de Jesus e agora coloca o foco no Espírito Santo. E Paulo vai dizer o seguinte: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar. Somos fracos até para orar, meus irmãos. Temos limitações, vulnerabilidades até para orar. E Paulo está dizendo: pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Paulo termina dizendo: e aquele que sonda o coração, que é o Pai, que é Deus Pai, Deus Espírito intercede em nós. Deus Filho ao lado direito de Deus Pai intercede por nós. E tanto o Filho quanto o Espírito Santo está intercedendo diante do Pai. E o Pai que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando a igreja se prostra, quando a igreja ora, em momento de dificuldade, em momento de desânimo, de cansaço, de exaurimento, a Trindade se movimenta em nosso favor, meus irmãos. O Espírito em nós ora por nós. O Deus Filho que está ao lado direito de Deus Pai ora por nós. E o Filho e o Espírito estão orando a Deus, ao Pai, e Deus faz tudo conforme a sua vontade, e Ele nos renova, e Ele nos restaura, e Ele nos dá visão, e Ele nos dá discernimento, e Ele nos dá luz, e Ele nos dá vigor emocional, espiritual e físico para continuar a jornada. Davi sabe disso. Ele está desanimado, mas se tem uma coisa que ele não deixa de fazer, é de orar. E quando ele ora, meus irmãos, e aí vem a nossa terceira e última lição nessa noite. Quando Davi ora, ele recebe algo que todos nós precisamos receber todos os dias: a consolação que vem do Senhor. Aí é o terceiro princípio, uma certeza. Somente a confiança no Senhor traz consolação. Se o verso 11 e o verso 12, Davi está dizendo: eu estou desanimado, eu estou cheio de problemas, eu estou cheio de crise, eu estou cheio de dificuldades. O que fazer diante disso? Abortar a caminhada com Jesus? Abrir mão do nosso relacionamento com Deus? Ou se prostrar e orar, mesmo em fraqueza? E Davi, quando faz isso, verso 17, ele é surpreendido. Ele é surpreendido pela consolação que vem do Senhor. Veja comigo o que o texto diz, verso 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. E aí você precisa entender o texto, porque nós estamos falando do rei Davi. Davi era literalmente pobre? Financeiramente Davi era pobre? Davi, ele é o rei. Ele é necessitado? Ele é o rei.
Quando ele diz, quanto a mim sou pobre e necessitado, ele está dizendo, quanto a mim realmente eu sou fraco, eu sou vulnerável. Porque a gente só pode ser renovado pelo Senhor quando a gente reconhece que nada somos diante de Deus. Enquanto a gente quiser resolver os incontáveis problemas segundo a nossa força, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, Deus não trabalha no nosso orgulho, meus irmãos. Enquanto a gente achar assim, não, deixa que eu resolvo, deixa que eu sei resolver essa crise, eu não preciso orar, eu não preciso clamar, deixa que eu resolvo isso. Deus não age em nosso favor, por isso que Davi começa, Senhor, eu preciso que o Senhor me renove, eu preciso que o Senhor me console. Sabe por quê, Deus? Porque eu sou pobre e necessitado, eu sou fraco, eu sou limitado, eu sou vulnerável, eu tenho limitações, eu tenho dificuldades, eu tenho medo, Senhor, eu tenho incertezas, meus pensamentos, meu Deus, são disfuncionais. Tem hora que, ao mesmo tempo, eu declaro que eu confio no Senhor, ao mesmo tempo eu desconfio do Senhor, eu sou inconstante, eu sou contraditório, eu sou fraco, eu sou pecador, Senhor, eu sou pobre e necessitado. Qual é a primeira bem-aventurança, meus irmãos, que nós estudamos aqui aos domingos de manhã, domingo de noite? Quando nós reconhecemos que somos pobres em espírito, bem-aventurados pobres em espírito. É essa pobreza que Davi está reconhecendo diante de Deus. Eu sou pobre, Senhor, em espírito. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso da Tua presença. Eu não sei lidar com esse casamento sozinho, Senhor, me ajuda. Como é que eu vou lidar com esse marido? Como é que eu vou lidar com essa esposa? Segundo a minha própria sabedoria e inteligência, Senhor, eu sou pobre e necessitado. A crise se instalou no meu casamento, Senhor, e eu não sei o que fazer, eu não consigo enxergar, Deus. Eu lido com esse problema com meu filho, Senhor Deus, que cresceu na igreja, mas decidiu, Deus, trilhar os seus próprios caminhos. Graças a Deus, talvez aqui, eu acredito que não tenha, como eu conversei com a mãe essa semana, coloquei no grupo do WhatsApp, uma mãe de Mutuípe, desesperada, o filho viciado em drogas, o filho, me ajuda, minha mãe. E a mãe, como é que eu posso te ajudar, meu filho? Fala para mim. Eu creio que talvez a gente não saiba o que é isso, meus irmãos. De uma mãe, de um pai se vê de mãos e pés atados sem saber o que fazer. Eu sou pobre e necessitada, meu filho. Situações que a gente não tem, não sabe o que fazer, para onde ir, meus irmãos. E isso traz desânimo. Davi está enfrentando isso, e ele reconhece, eu sou sim, Senhor, eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou limitado, eu sou necessitado, eu não sei, Senhor, discernir entre a direita e a esquerda. Por isso ele continua, mas o Senhor preocupa-se comigo, louvado seja Deus. O Senhor preocupa-se com a sua igreja, o Senhor preocupa-se com o seu povo. É essa convicção, é essa certeza, meus irmãos, que dá uma injeção de ânimo nesse homem, que faz com que Davi não sucumba no poço da depressão. Ele levanta, ele ergue a sua cabeça na convicção de que o Senhor preocupa-se com ele. E a maneira como Davi traz o verbo preocupar aqui, meus irmãos, é muito ilustrativo para nós, porque dá a ideia de uma ação contínua. Não existe um dia, não existe um minuto que Deus não se preocupa com o seu povo. É isso que Davi está dizendo. Ó Deus, eu estou desanimado, eu estou abatido, mas eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza de que o Senhor se preocupa comigo. O Senhor se preocupa com você. O Senhor se preocupa com a sua família. O Senhor se preocupa com seus filhos.
Não importa o caminho que eles tomaram, o Senhor se preocupa com eles. O Senhor se preocupa com a saúde do seu povo, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual. O Senhor se preocupa conosco, meus irmãos. Os problemas podem ser incontáveis. A gente pode estar fraco, vulnerável, abatido, desanimado. Às vezes vem para a igreja com aquele peso. Mas a palavra do Senhor para nós nessa noite é que o Senhor se preocupa com você. O Senhor se interessa com você. Ele sabe quem é você. Ele sabe aonde você mora. E Ele sabe cada fio de cabelo que está na sua cabeça. Ele se preocupa com você. E o texto termina dizendo: Tu és o meu socorro e o meu libertador. Irmão, se a gente não tiver essa consciência de que o Senhor é o nosso socorro e o nosso libertador, a gente joga a toalha e a gente desiste. Mas quando a gente recobre a nossa consciência, e isso é em oração, porque Davi está em oração, e é na oração que ele é relembrado de que Deus se preocupa com ele, de que Deus é o seu socorro, de que Deus é o seu libertador. É que ele volta e continua a sua jornada. Nós que vivemos num período bem depois de Davi, nós sabemos o quanto Deus se preocupa conosco. Porque aquilo que Davi viu apenas em sombra, nós testificamos. E a maior expressão de preocupação, de amor de Deus por nós, foi Ele ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. Nós poderíamos perguntar para o Senhor: Deus, o Senhor realmente se preocupa comigo? O Senhor realmente se importa em me socorrer, em me libertar? A resposta do Senhor para nós nessa noite é: eu me importo, sim. E eu me preocupo com você todos os dias. E eu te amo. E a prova de que eu te amo é que eu enviei o meu Filho Jesus Cristo para morrer em seu lugar, em seu favor. Porque todos nós estávamos condenados ao inferno. Todos nós estávamos condenados a uma vida distante de Deus, mas Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, meus irmãos, para ser o nosso socorro, para ser o nosso libertador, para ser o nosso salvador, para ser aquele que estará conosco todos os dias. Todo o poder e autoridade está nas mãos de Jesus, porque a morte não venceu o nosso Senhor, a morte não venceu o nosso Salvador, a morte não enterrou o nosso Redentor. Ele vive, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo pela sua igreja, auxiliando a sua igreja, conduzindo a sua igreja, fortalecendo a sua igreja, animando a sua igreja, visitando a sua igreja, preenchendo a sua igreja, conduzindo a sua igreja. Louvado seja Deus. E Ele fez tudo isso por amor e para expressar: eu me preocupo com você. Receba o consolo do Senhor nessa noite. Vamos orar? Talvez você já enfrentou, talvez você enfrenta, ou talvez você enfrentará momentos de desânimo. Como pastor, como discípulo de Cristo acima de tudo, quantos e quantos foram os momentos em que não enfrentei desânimo, cansaço? Talvez você tenha passado por isso também. Nós não estamos isentos. Davi não esteve. Nós não estaremos isentos. Nesses momentos,
em que você estiver cansado, cansada, sem forças, não abra mão do ambiente de oração. Não abra mão de clamar ao Senhor. Peça ajuda, se você não tiver forças, peça ajuda a alguém, mas não abra mão de orar e de buscar ao Senhor. E Ele vai te surpreender pelo consolo, pela paz e pelo ânimo que vem da parte do Senhor. Senhor Deus, nessa noite nós queremos agradecer a Ti, Pai, porque apesar da nossa inconstância, dos nossos desânimos, das nossas fraquezas, das nossas limitações, o Senhor se preocupa conosco. Essa é uma convicção que a gente não pode perder de vista, meu Pai. Ao longo da nossa jornada, o diabo pode até tentar nos convencer de que Deus não está nem aí para as nossas vidas, de que Ele está indiferente, de que Ele nos abandonou, de que Ele nos entregou a nossa própria sorte, de que nós somos esquecidos, esquecidas. Nesses momentos, meu Deus, de tentação, de cansaço, de exaurimento, nos ajude sempre a olhar para a cruz, nos ajude a recordar do sacrifício de Cristo por nós, porque o Teu Filho Jesus Cristo entrega em nosso lugar, em nosso favor, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, assumindo em si mesmo toda a nossa bagunça, as nossas decisões equivocadas, nossas palavras frívolas, nossas ações e omissões pecaminosas. Cristo Jesus carregou sobre si, e Ele carregou sobre si para dizer para nós: eu me preocupo com você, eu te amo. Eu desci aqui e vesti as mesmas roupas que você veste, pisei nas mesmas ruas que você pisa, eu sofri, fui humilhado, vilipendiado, colocaram uma coroa de espinhos, cravejaram a minha cabeça com espinhos pontiagudos, fui espancado por você, fui rasgado por você, fui ferido por você. E tudo isso eu fiz para dizer que eu, e somente eu, tenho o poder de ser o seu socorro, o seu libertador. Eu me preocupo com você, confia em mim, deixa eu consolar a sua alma, deixa eu consolar o seu coração, deixa eu conduzir a sua mente, descanse em mim, deixa eu cuidar das suas feridas. Meu Deus, cuida das nossas feridas, Pai. Cuida, Senhor, das nossas feridas. Cuida, Senhor Deus, das nossas vidas, da nossa família, Pai. Cuida, Senhor Deus, das nossas causas impossíveis, meu Senhor Deus. Nos dê ânimo, Pai. Nos dê vigor, Senhor, nos dê força para romper em fé, para romper, Senhor, na dependência e na confiança da Tua provisão, meu Deus. Não permita que o desânimo nos vença, não permita que o desânimo nos faça, Senhor, desistir da nossa relação com o Senhor. Renova as nossas forças, renova a Tua igreja, renova, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança, que por mais que os problemas nos cerquem, e eles sejam incontáveis, por mais que a gente não sabe o que vai acontecer disso tudo, nós temos Cristo, e isso nos basta, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu entrego nas Tuas mãos o Teu povo, eu entrego nas Tuas mãos esses visitantes que estão aqui, essas pessoas que nos visitam nesta noite, Senhor Deus. Alcance cada uma delas, alcance essas gestantes, meu Senhor Deus, abençoe essas gestantes, abençoe o filho, fruto do ventre dessas mulheres, meu Senhor Deus. Abençoe suas casas, seus lares, seja com elas, dá sabedoria, dá entendimento, Pai. Dê fé, dê confiança no Senhor Jesus Cristo. Assim oramos,
em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos.